nessa noite, Pai. Obrigado, Jesus, pela vida da Sara, obrigado porque o Senhor tem usado ela poderosamente, Pai. E nessa noite, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra através da vida dela, Pai. Use-a poderosamente, Senhor, desobstrui todo esse canal para que nós possamos receber da Tua palavra, Pai. E que nós possamos testemunhar da vida do Senhor, da graça do Senhor e do amor de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa usá-la poderosamente nessa noite. É o nosso pedido. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Vocês estão bem? Como é que está o coração? Está cheio de expectativa? Quando a gente vem para a casa do Senhor, o coração tem que estar queimando de expectativa, né? Porque todas as vezes que a gente é exposto à palavra de Deus, é Deus falando conosco. É Deus ministrando ao nosso coração. Independente de quem estiver aqui em cima. A palavra foi aberta, a palavra foi ministrada, é Deus falando comigo e Deus falando com você. Então, quando a gente se dirige à casa do Senhor, a gente tem que se dirigir com essa consciência. Encher o coração de expectativa, porque Deus vai falar comigo hoje. Deus vai me trazer respostas, Deus vai me dar direção, Deus vai me ensinar como eu devo viver a minha vida cristã de forma a glorificá-lo. Amém? Abra sua Bíblia em Jó. Nós vamos ler hoje o capítulo 26. Amém? Acharam? Está todo mundo esperto. Vamos à leitura, então. Diz assim: Jó, porém, respondeu: Como sabes ajudar ao que não tem força e prestar socorro ao braço que não tem vigor? Como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? Com a ajuda de quem proferes tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em ti? A alma dos mortos tremem debaixo das águas, com seus habitantes. O além está desnudo perante ele e não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face de seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas, até aos confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam de sua ameaça. Com a sua força fende o mar e com o seu entendimento abate o adversário. Pelo seu sopro aclara os céus, a sua mão fere o dragão veloz. Eis que isso são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele. Mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Até aqui. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos reunidos aqui como teu corpo, como igreja do Senhor. E o motivo de estarmos aqui, Pai, é porque precisamos do Senhor. É porque somos dependentes de ti. É porque precisamos ouvir a tua voz, receber a tua direção, ser fortalecidos, edificados, disciplinados, ó Pai. Nós dependemos do Senhor para continuar vivendo a vida cristã, para continuar caminhando nessa terra enquanto o Senhor não nos chama ou enquanto o Senhor não volta. Pai, em nome de Jesus, abre a nossa mente. Ilumina, Senhor, o nosso coração. Que nós possamos, Senhor, ouvir a palavra do Senhor nessa noite, mas não somente, Pai, ouvir, acima de tudo, colocá-la em prática na nossa vida. Deus, que nós saiamos daqui com entendimento e que esse entendimento seja multiplicado, Senhor, para todos que estiverem ao nosso redor, por meio das nossas atitudes, por meio da nossa conduta, Pai, em nome de Jesus. Que nós não sejamos, Senhor, pessoas apenas que se enchem, mas que não compartilham a palavra do Senhor. Muda a nossa conduta, Pai, e nos ajude a ser testemunhas fiéis do Senhor, onde quer que nós estejamos, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, na semana passada, a gente viu o capítulo 25,
que foi talvez o capítulo mais curto de todo o livro de Jó. Apenas 6 capítulos. E nesses 6 capítulos, Bildade, que foi quem proferiu esse discurso do capítulo 25, ele foi muito breve e o discurso dele parecia insinuar que os argumentos dele já haviam se encerrado. Os argumentos dele já não tinham mais ação sobre a vida de Jó. É tanto que ele foi bem sucinto. Ele falou de forma bem breve, bem rápida. E, na verdade, o que ele fez nesses 6 capítulos foi reforçar uma teoria geral que era defendida pelo grupo de amigos, né? Pelos 4 amigos, pelos 3 amigos. E ela se concentrava em 2 pontos, que era o poder e a justiça de Deus. Então, Bildade, nesses 6 versículos, ele reforçou a respeito do poder e da justiça de Deus e também da insignificância do homem, né? Quem é o homem diante de um Deus tão poderoso? Quem é um homem para se dizer justo diante de Deus que é perfeitamente justo? Então, ele traz aí esses questionamentos. Curioso é que os amigos de Jó, eles falavam acerca de Deus como se eles tivessem um conhecimento profundo a respeito de Deus, a respeito da pessoa de Deus, a respeito de quem Deus era. Só que eles não faziam ideia, na verdade, do que eles estavam dizendo. Alguém pode apagar para mim os refletores aqui? Está dando reflexo aqui. Obrigada. Da frente aqui, se possível. Então, o questionamento dos amigos de Jó era o seguinte: se Deus é santo e é justo, então como é que pode um homem, um simples ser humano, afirmar que é justo diante de Deus? Ainda mais no caso de Jó, porque eles olhavam para a vida de Jó e viam Jó enfrentando inúmeros desafios ali, passando por várias situações complicadas, por várias situações difíceis, passando ali por várias provações que não caberiam, segundo a teologia deles, na vida de um justo. A vida de Jó, entre aspas, pregava contra ele, porque a vida de Jó, segundo a teologia dos amigos dele, era a vida de alguém injusto, de alguém ímpio. Jó estava sendo castigado, condenado, segundo o entendimento de seus amigos. Então, como que ele poderia ser considerado justo diante de Deus? Já no capítulo 26, Jó vai trazer agora uma resposta para Bildade, para o discurso de Bildade. E esse texto que nós lemos, do verso 1 ao 14, é, na verdade, parte do discurso de Jó. Jó continua o seu discurso aí no capítulo 27, no capítulo 28, talvez seja um dos discursos mais longos, né? Em contraponto com o discurso de Bildade, que foi o discurso mais curto. E Jó, ele vai responder a Bildade, porém ele vai responder para Bildade dizendo o seguinte: olha, tudo que você disse até aqui não teve nenhum proveito, não teve nenhum propósito. Sabe por quê? Porque em momento nenhum eu nunca neguei a grandeza de Deus. Em momento nenhum eu nunca neguei a majestade do Senhor. E Jó agora ele vai apresentar a visão que ele tem acerca de Deus, acerca de sua grandeza. Ele vai apresentar aquilo que ele conhecia de Deus. E a gente vai ver que ele vai apresentar até mais do que ele conhecia. Porque em alguns momentos, Jó aqui falou de coisas que ele nem mesmo tinha conhecimento. Ele estava sendo inspirado pelo Espírito de Deus para poder falar acerca de Deus. Irmãos, nós cantamos inclusive aqui hoje, muitas vezes, muitas canções a respeito da grandeza de Deus. Cantamos que Deus é grande, cantamos que Deus é soberano, cantamos que a terra aclama ao Senhor, cantamos várias coisas. Mas, de fato, nós entendemos aquilo que nós cantamos? Nós entendemos quem é esse Deus acerca de quem nós cantamos? Quando nós olhamos
para o mundo ao nosso redor, vamos partir aqui do planeta Terra. Nós, dentro do planeta Terra, somos um grãozinho de areia, né? Somos um pontinho insignificante dentro do planeta, que tem bilhões de habitantes, que é imenso. Só que se a gente mudar o referencial e pegar o nosso planeta Terra, que é grandioso para nós, e colocar diante do Sol, ele se torna pequeno. E aí a gente acha que o Sol é grandioso demais, é a maior estrela que existe. Mas se a gente colocar o Sol diante de algumas estrelas que Deus criou, ele se torna tão insignificante quanto uma bolinha de gude. E sabe o que a palavra diz acerca desse Deus? Que ele conhece e chama cada uma das suas estrelas pelo nome. Tudo isso que a gente considera grande demais é simplesmente obra das mãos de Deus. É simplesmente criação de Deus. Será que nós entendemos de fato quem é esse Deus a quem proclamamos? Nós entendemos de fato a grandeza desse Deus? Porque às vezes, diante de situações tão pequenas, a gente se desespera tanto. Diante de momentos, talvez, que vivemos alguns desafios, a gente começa a se descabelar. E nós dizemos e afirmamos que somos filhos de Deus, desse Deus. E o capítulo 26, Jó, ele começa a falar das grandezas de Deus. Começa a falar a respeito da criação. Começa a falar a respeito de tudo que Deus criou. Começa a exaltar a Deus por meio das obras criadas. Mas ele também traz uma reflexão final que, apesar de tudo isso ser grande demais, é apenas uma parte ínfima de quem Deus é de fato, da revelação de quem Deus é. E vamos ver aí no verso 1 a 4. Vamos ler novamente? Diz assim: Jó respondendo a Bildade. Jó, porém, respondeu: Como sabes ajudar ao que não tem força e prestar socorro ao braço que não tem vigor? Como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? Com a ajuda de quem proferes tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em ti? Nesses primeiros versículos aqui, na verdade, Jó está repreendendo, puxando a orelha mesmo de Bildade. Ele está dizendo o seguinte: olha, tudo que você falou até agora, primeiro, vocês consideram que eu não tenho sabedoria, vocês consideram que eu não tenho força, que eu não tenho vigor. Então, a atitude de vocês não deveria ser me fortalecer? A atitude de vocês não deveria ser compartilhar conhecimento, sabedoria comigo? A atitude de vocês não deveria ser, então, me ajudar a levantar? Mas o que vocês têm feito até agora? Jó está sendo sarcástico com essas perguntas. Jó está sendo irônico com essas perguntas. E está repreendendo ao seu amigo. O propósito inicial da visita dos seus amigos não era consolar Jó, mas o que nós vimos até aqui foi eles massacrando cada vez mais Jó, que já estava em sofrimento, por meio de acusações, por meio de palavras duras, por meio de falta de misericórdia, por meio de falta de amor. E quantas vezes nós nos comportamos assim também? Quantas vezes, em vez de ser a voz de consolo, nós somos a voz de julgamento? Quantas vezes nós, em vez de levantar o cansado, o abatido, o aflito, a gente aponta o dedo para colocar ele mais para baixo ainda? Eu te avisei, eu te falei,
Irmãos, quando nós encontramos alguém que está em sofrimento, seja por qual motivo for, nós precisamos ser consolo. Nós precisamos ser sustento. Para que essa pessoa possa ter onde se apoiar para seguir adiante. Deus não nos chamou para ser juiz de ninguém. Deus não nos chamou para ser acusador de ninguém. Aliás, existe um que é acusador, Satanás. Ele é acusador. Deus nos chamou para ser consolador, para ser sustento, para suportar uns aos outros, para apoiar uns aos outros. E isso não é só na igreja, não. As pessoas lá fora precisam de apoio, de sustento, de ajuda, de consolo, porque o mundo não tem isso para oferecer. Isso é obra do Espírito, por meio daqueles que foram regenerados. Mas o que é que a gente tem oferecido? A gente quer ser consolado nas nossas aflições, mas dificilmente a gente é aquele que consola. A gente quer ser ajudado na nossa fraqueza, mas dificilmente a gente é aquele que ajuda o outro na fraqueza. Porque dá trabalho, porque eu tenho que investir tempo, porque é difícil, porque vai me custar alguma coisa. E nós estamos vivendo uma geração, infelizmente, de crentes que querem ser servidos. Quando o nosso maior exemplo foi de um servo sofredor. Alguém que sofreu por nós e em nosso lugar. E que serviu a todos e continua servindo a todos. Por meio do seu amor, por meio da sua graça, por meio da sua bondade. E no verso 4, olha só o que Jó pergunta. Com a ajuda de quem você profere tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em ti? Parafraseando, em outras palavras, Jó está perguntando o seguinte. Você demonstra ter tanta sabedoria, você diz ter tanta sabedoria acerca de Deus, acerca do caráter de Deus, mas tudo que você está falando a respeito de Deus é opinião sua. Você está falando de você mesmo. Você está falando do seu entendimento. E quando nós falamos a respeito do caráter de Deus, pelo nosso próprio espírito, nós deturpamos a imagem de Deus. Porque a única coisa que fala com perfeição acerca de Deus é a palavra dele. Ele diz quem ele é por meio da sua palavra. Então, se a palavra não é a fonte de conhecimento de Deus, se nós estamos apresentando Deus de acordo com o nosso entendimento pessoal, fatalmente nós vamos apresentar um Deus deturpado. Um Deus que atende aos nossos interesses. Um Deus feito, muitas vezes, à nossa imagem e semelhança, para agradar os nossos interesses. E é isso que Jó está dizendo para Bildade. Você está falando do seu próprio entendimento acerca de Deus. Você está falando daquilo que você não conhece. A conclusão de Jó é que as palavras de Bildade vinham dele mesmo, por isso não serviam de nada. Por isso não tinham serventia para Jó. Todas as palavras teológicas e racionais de Bildade haviam perdido totalmente o foco inicial, que era consolar e sustentar o seu amigo. O tempo todo, tanto Bildade quanto os demais, eles buscavam argumentos lógicos e teológicos para provar que Jó estava errado, para provar que Jó era um pecador. Eles não usavam os seus argumentos para sustentar e para auxiliar Jó. Dos versos 5 a 13, que nós vamos ler daqui a pouco, o foco muda. Se do 1 ao 4 Jó repreendeu Bildade por causa de sua conduta,
do verso 5 a 13 agora, Jó ele vai exaltar a grandeza de Deus. Agora ele vai falar a respeito de Deus. Ele vai exaltar o Deus com quem ele se relacionava, o Deus a quem ele temia. Vamos ler aí o verso 5 e 6, que diz assim: a alma dos mortos tremem debaixo das águas com os seus habitantes. O além está desnudo perante ele, e não há coberta para o abismo. Nós vamos nos lembrar que os textos do livro de Jó são textos poéticos, né? Então é usado muita comparação, muita metáfora. As palavras, elas não têm muitas vezes um sentido literal que está aqui. Então a gente tem que ler partindo desse pressuposto. Então, quando ele fala de águas, além, abismo, ele está falando do local dos mortos, do reino dos mortos. Jó afirma que ninguém pode se esconder de Deus. Deus tem domínio até sobre o reino dos mortos. E mais adiante, a gente vai ver o salmista também dizendo isso. O Salmo 139, muito conhecido de todos nós, do verso 7 ao 12, diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no abismo a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Quem é o ser humano que tem condições de se esconder de Deus? Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, sobre justos e sobre injustos. Os olhos do Senhor passeiam sobre cada um de nós. E essa consciência precisa gerar em nós temor e tremor. Saber que esse Deus, Criador de todas as coisas, esse Deus que é grande em poder, que é justo, Ele tem os olhos dele sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele contempla as nossas boas obras, mas Ele também contempla as nossas más obras. E isso precisa gerar em nós temor e tremor. Nós precisamos tremer diante dessa realidade. Isso precisa gerar em nós um anseio por uma vida de santidade, por uma vida íntegra, reta, que se desvia do mal, assim como Jó. Mas sabe o que a gente faz, irmãos? A gente negligencia isso. A gente vive como se isso não fosse verdade. E a gente vai acolhendo os nossos pecados de estimação, cuidando deles, alimentando, como se eles estivessem cobertos aos olhos de Deus. Como se as nossas práticas erradas estivessem passando desapercebidas diante de Deus. E não é preciso que ninguém diga para nós, a gente sabe o que está errado na nossa vida. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo nos mostra, o Espírito Santo nos convence. Não precisa ninguém chegar para você, pastor Felipe, e falar, Felipe, você está errado nisso. Porque o próprio Espírito Santo que habita em mim e habita em você, dá testemunho do que está errado em nós. E a gente vai negligenciando essa verdade. A gente vai sustentando o pecado no nosso coração. A gente sabe que tem que perdoar, mas não perdoa. A gente sabe que tem que pedir perdão, mas não pede. A gente sabe que tem que reconciliar, mas não reconcilia. Porque vai custar alguma coisa. A gente sabe que tem que falar a verdade, mas não fala. Por quê? Porque a minha imagem vai ficar comprometida. A gente sabe que tem que ser fiel, mas não é. Porque vai me custar uma vida de prazer. A gente sabe que precisa obedecer, mas não obedece.
porque obedecer custa. Se até os mortos estão debaixo dos olhos do Senhor, quanto mais nós que somos vivos. Quanto mais nós que estamos aqui e dizemos que somos seus filhos, Ele sabe de todas as coisas. Ele tem controle sobre todas as coisas. Ele tem domínio sobre todas as coisas. A partir do verso 7, Jó ele começa a declarar um hino de louvor a Deus. Um hino de adoração a Deus. Jó começa a exaltar a grandeza de Deus por meio da criação. E diz assim: Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. No verso 10, traçou um círculo à superfície das águas, até os confins da luz e das trevas. Quando ele diz no verso 7, faz pairar a terra sobre o nada, nós vamos entender a terra aqui como planeta, tá? Planeta Terra. Vocês conseguem entender o que Jó está dizendo aqui? Jó viveu numa época anterior à nação de Israel. Há muitos anos, há muitos 1000 anos atrás. Não existia naquela época nenhum conhecimento científico como o que a gente tem hoje. Hoje, nós temos foto das galáxias, temos fotos do universo, temos fotos dos planetas, até de buraco negro hoje a gente já tem foto visível. Uma rápida busca no Google aí você vai achar fotos maravilhosas. Então hoje a gente tem provas de que o planeta Terra ele está pairando no meio do nada, no universo. Jó não tinha a menor condição de ter esse entendimento por ele mesmo. Jó estava sendo inspirado por Deus para dizer uma verdade que é verdade comprovada cientificamente hoje. Jó, aquele que era íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, estava sendo inspirado pelo Espírito Santo para falar a verdade acerca desse Deus Todo-Poderoso. Para exaltar a esse Deus Todo-Poderoso por meio da obra das suas mãos. No verso 8, fala de nuvens, de águas, que elas não se rasgam debaixo das nuvens, né? As nuvens não se rasgam debaixo delas. Prende as águas em densas nuvens, no verso 8, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Está dizendo do controle divino sobre as águas, sobre os céus, sobre tudo que Deus criou. Isso faz referência também lá a Gênesis, no capítulo 1, versos 6 e 7, no segundo dia da criação, quando Deus separa águas e águas. Deus se revelando a sua grandeza, revelando a sua majestade por meio das coisas criadas. No verso 10, diz que ele traçou um círculo à superfície das águas e até os confins das luzes e das trevas. Jó aqui, irmãos, por meio de uma forma poética, ele está dizendo que Deus traçou um círculo sobre a superfície. Ele está dizendo que a terra era um globo, que a terra era redonda. Numa época em que não era possível averiguar isso. E numa época em que a grande maioria das pessoas achavam que a terra era plana. E ainda existe essa discussão, né? Se a terra é plana ou não. Enfim, segundo Jó, e segundo o que nós conhecemos hoje, não é. Então ele está dizendo aqui, da terra como um círculo, da terra como um globo. Conhecimento que ele não tinha a menor condição de ter, se não fosse inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para declarar a grandeza de Deus por meio da sua criação. Irmãos, nós vivemos dias tão atribulados, tão corridos.
Nós priorizamos tantas coisas. Qual foi a última vez que você parou para olhar para o céu? Qual foi a última vez que você parou para ver o sol nascer? Qual foi a última vez que você parou para ouvir o silêncio? Qual foi a última vez que você parou para adorar a Deus por meio da sua criação? Para adorar a Deus por meio de tudo que Ele criou? Para enxergar Deus em meio a tudo que Ele criou e adorá-lo por quem Ele é, por seu grande poder, por sua grande majestade, por sua glória. A gente acha tempo para reclamar, a gente acha tempo para murmurar, a gente acha tempo para tantas coisas, mas a gente não acha tempo para adorar a Deus. E a criação está aí, revelando parte da glória de Deus. E a gente simplesmente ignora e vai vivendo os nossos dias tropeçando em nossos problemas e enchendo o nosso coração de aflições, de angústias, de medos. A palavra diz nos Salmos que a cada manhã as misericórdias se renovam. Irmão, quando você abre os olhos de manhã, que você vê o sol brilhando, isso precisa te lembrar que Deus está renovando a misericórdia sobre a sua vida. Isso precisa impactar todo o seu dia. Mas aí a gente ignora isso. E levanta reclamando, murmurando. Sabe? Por problemas que a gente nem viveu ainda. Se preocupando por coisas que nem aconteceram ainda. E a gente esquece que a cada manhã as misericórdias se renovam. Verso 11. Jó diz assim: as colunas do céu tremem e se espantam de sua ameaça. Quando ele fala aqui de colunas dos céus, ele está falando é uma referência poética também, ele está falando das montanhas, que eram tão altas, que pareciam que elas sustentavam os céus. A gente tem aqui, né, uma cordilheira de montanhas em Belo Horizonte, a Serra do Curral. Já reparou quando a gente chega perto dela, quão pequenininho a gente fica? Quão grande ela é? E tem montanhas aí muito maiores do que ela. Mas a mais alta montanha que existe na Terra é obra das mãos de Deus. É criação de Deus. Deus é muito maior do que a mais alta montanha. Ele é maior do que qualquer dificuldade que eu e você enfrente, do que qualquer problema que eu e você possamos viver. Deus, ele tem controle sobre todas as coisas, sobre o dia, sobre a noite, sobre os céus, sobre as águas. Ele criou todas as coisas com o seu poder e por sua palavra, e continua sustentando todas as coisas também com o mesmo poder e pela sua palavra. Lembra do que Jesus falou? Meu Pai, ele trabalha até agora e eu trabalho também. Ele falou isso com respeito à criação e também com respeito à redenção. Deus não criou todas as coisas e soltou e largou. Ele sustenta tudo. Ele sustenta o universo. Ele sustenta a minha vida. Ele sustenta a sua vida. Deus está no controle, no governo de tudo. Esse Deus que nós declaramos que é grande, ele sustenta, ele governa todas as coisas. Verso 12 diz assim: com a sua força fende o mar e com o seu entendimento abate o adversário. Fender o mar e abater o adversário. Essas expressões dizem respeito ao caos, aos temores, a forças destrutivas, coisas do tipo. Nós vamos nos lembrar que, ao longo das Escrituras,
Nós temos exemplos de Deus controlando o mar que é algo gigantesco, né? Se a gente pegar o maior transatlântico que existir na face da Terra e colocá-lo navegando no mar, ele se torna um nada diante da grandeza do mar. E um mar revolto é algo inimaginável, mas Deus tem controle sobre tudo isso. Nós vimos Deus abrindo o mar para que o seu povo passasse a pés enxutos e fosse salvo da ira de Faraó. Nós vimos Jesus acalmando a tempestade num mar revolto, onde seus discípulos estavam amedrontados. Nós vemos Jesus andando sobre as águas. Deus tem controle sobre tudo que pode nos amedrontar, sobre tudo que pode nos afligir, sobre tudo que pode nos destruir. Deus tem controle sobre todas as coisas. No verso 13, pelo seu sopro aclara os céus e a sua mão fere o dragão veloz. O sopro nós vamos nos lembrar do Espírito que agiu na criação. Agiu por meio da palavra de Deus para que todas as coisas fossem criadas. O Espírito que pairava sobre a face das águas lá em Gênesis. E ele continua agindo. Continua agindo hoje na escuridão dos nossos corações. Continua soprando as densas nuvens dos nossos corações e nos levando ao conhecimento de Deus, ao conhecimento de Cristo, nos revelando a verdade, nos guiando a toda a verdade. O Espírito de Deus continua agindo, continua soprando, continua varrendo toda a escuridão do meio do seu povo. Verso 14. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Jó está dizendo aqui, olha, tudo isso que eu declarei aqui da criação de Deus, tudo isso que a gente olha, as águas, as nuvens, as montanhas, o mar, os problemas que para nós são grandes demais, tudo isso aí está debaixo do controle de Deus. Toda a criação, ela apenas revela um pouquinho do poder de Deus, de quem Deus é. São apenas as orlas das suas vestes. Orla é a barra, né? É aquilo que quando você caminha com uma roupa comprida, uma mulher com um vestido comprido, por exemplo, quando a barra está arrastando ali no chão, orla é isso. É apenas uma pontinha de quem esse Deus é. A criação, por mais exuberante, por mais grandiosa que ela seja, e quando a gente começa a contemplar a criação, a gente se maravilha com tudo que Deus fez, ela não é capaz de revelar a totalidade da glória de Deus. Então, de que maneira que a gente pode conhecer a glória de Deus? Existe um meio. E este meio foi provido pelo próprio Deus, antes da fundação do mundo. A criação revela parte da glória de Deus. Mas a plenitude da glória de Deus é vista numa pessoa. É vista em Jesus. Jesus é o Deus criador. Jesus é o Deus soberano. Jesus é o Deus grande em poder, que sustenta todas as coisas, que criou todas as coisas junto com o Pai e o Espírito em Gênesis e continua sustentando todas as coisas. Esse mesmo Jesus se fez homem, veio a este mundo. Esse Deus que era ilimitado em poder, em majestade, em glória, veio a esse mundo, ficou confinado à nossa limitação humana, para que fosse revelada a nós, por meio dele, a glória desse Deus, para que nós conhecêssemos esse Deus por meio dele.
Irmão, saber fatos sobre a criação, a gente saber como que as coisas foram criadas ou como que as coisas passaram a existir, isso não é o mesmo que conhecer a Deus. Não é o mesmo que conhecer as verdades acerca do Deus da criação. Se assim fosse, não existia nenhum cientista ateu, né? Porque os cientistas, biólogos e estudiosos, eles conhecem detalhes de como a vida se desenvolve, de como as coisas são criadas, e nem por isso eles conhecem a verdade acerca de Deus. Os amigos de Jó, ouvindo essa parte aqui do discurso, eles devem ter ficado meio impacientes, meio aflitos de ouvir Jó falando tudo aquilo, porque, na verdade, eles sabiam, pela lógica, de tudo aquilo que Jó estava falando. No entanto, eles tiravam as conclusões erradas a respeito dos fatos. E isso também acontece conosco, irmãos. Nós estamos aqui hoje, nós estamos aqui muitas vezes nos domingos, nas quartas, ouvimos os sermões, ouvimos a palavra de Deus, e muitas vezes pensamos assim, mas eu já ouvi isso. A gente vai se acostumando com os sermões, a gente vai se acostumando com a palavra de Deus. Vai ficando comum para nós. Quando, na verdade, cada sermão devia ser recebido no nosso coração, sabe, com fome e com sede. Porque cada sermão onde Deus é revelado, isso precisa, sabe, fazer borbulhar o nosso coração, porque é a revelação de quem Deus é, esse Deus que é grande, que nós cantamos nos nossos louvores. Mas não adianta a gente abrir a nossa boca e cantar grande é o Senhor, digno de louvor, se no nosso coração essa verdade não está aqui impregnada. Se a gente não tem esse entendimento dentro de nós. Serão só palavras lançadas ao vento. O Criador, ele se sobressai sobre toda a sua criação. Para que nós fôssemos alcançados e salvos, o Criador do universo, ele se permitiu se tornar como um de nós. Filipenses 2, de 6 a 8, diz assim: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Para quê? Para que eu e você conhecêssemos a Deus. Para que eu e você tivéssemos acesso a Deus. Para que o caráter de Deus fosse revelado a nós por meio dele. Para que ele fosse o exemplo perfeito para que nós seguíssemos. Cristo é a revelação perfeita de Deus. Você quer conhecer a Deus? Você precisa olhar para Cristo. Ele é a revelação perfeita de Deus. Embora a natureza revele parte do caráter de Deus, somente Cristo é a revelação perfeita de quem Deus é. E Colossenses 1,15 diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Cristo é a imagem de Deus. Cristo é a glória de Deus. Cristo é a revelação de quem Deus é. Não tem como conhecer a Deus sem olhar para Cristo. Não tem como se chegar a Deus sem se prostrar diante da cruz.
Amém, irmãos? Nós precisamos nos lembrar que esse Deus poderoso, que rege todas as coisas, Ele tem os olhos sobre a minha vida e sobre a sua vida. E nós precisamos clamar ao Senhor, Espírito Santo, que nos ajude a viver uma vida íntegra, reta, temente a Deus e se desviando do mal. Amém? Fique de pé. Feche os seus olhos. Vamos continuar adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor. E cada palavra que você proferir dessa canção, faça isso com entendimento. Não repita somente palavras ao vento, mas cante com entendimento daquilo que você está cantando. Cante com reverência a quem você está adorando. Porque senão só vai sair som dos seus lábios. Não vai subir adoração a Deus. Antes de ouvir a sua voz, Deus quer receber o seu coração e o meu coração. E se o nosso coração não está entregue a Ele, é só som que sai das nossas bocas. Vamos adorar ao Senhor. Sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Ele é a expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Oh, oh,
Senhor. Obrigada por nos alcançar, Pai. Obrigada por vir a nós e nos revelar a Deus. Obrigada por vir a nós e nos apresentar o Pai. Obrigada, Senhor, por nos fazer tua família, teu corpo. Obrigada, Senhor, por nos fazer teus filhos. Nós que andávamos mortos em nossos delitos e pecados, fomos reconciliados com o Senhor por meio da cruz. Senhor, obrigada, Pai, por pagar o preço que nenhum de nós tinha condição de pagar. Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude como igreja a viver essa verdade, a honrar essa verdade com a nossa vida, com a nossa conduta, Senhor, a honrar essa verdade com as nossas escolhas, ó Pai, com tudo que somos, ó Deus. Que nós venhamos a viver, Senhor, com entendimento de quem o Senhor é e da obra que o Senhor realizou, Pai. Porque assim, Senhor, tudo que fizermos vai fazer sentido de fato. Dizer não ao pecado, Senhor, vai fazer sentido de fato. Não porque simplesmente é uma proibição, mas porque, Senhor, é algo, Pai, que nós fomos resgatados para fazer. Deus, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a ter entendimento para glorificar o Teu nome, a ter entendimento para reconhecer a Tua grandeza, Pai, por meio de todas as coisas, mas acima de tudo reconhecer a Tua grandeza por meio de Jesus. Que o nosso coração, Pai, se curve, se dobre, se quebre diante da cruz e que nós vivamos a realidade, Senhor, de filhos amados do Senhor, assim como Jesus o foi. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que o Espírito Santo nos ajude e que, vivendo uma vida cristã com integridade, nós sejamos testemunhas fiéis desse Deus que é poderoso, desse Deus que é grande, desse Deus que se revelou a nós, desse Deus que habita em nosso meio. E que você viva toda essa semana com entendimento dessa verdade. Amém? Continue adorando ao Senhor por meio dos seus dízimos, das suas ofertas. Vá em paz. Que o Senhor Jesus te abençoe.